Olá pessoal, tranquilo? Professor Júnior, mais uma aula de geografia. Nós vamos dar continuidade naquela aula que nós paramos na live, ou seja, a gente vai lá direto para as atividades. Só quero que vocês, eu falei já na aula de história, mas estou falando aqui de novo, quero que vocês se dediquem mais um pouco, porque vai ter bastante atividade para a gente fazer. Se vocês precisarem de um prazo, a gente dá. Tem atividade avaliativa especial semana que vem. Então, eu gostaria que vocês se dedicassem mesmo. Eu estou um pouquinho preocupado que já começa a ficar um pouco mais complicado o conteúdo. Eu gostaria de estar presente com vocês para realmente saber se vocês estão entendendo, se vocês estão aprendendo, enfim. Mas vamos tentar fazer, por enquanto, que é isso que a gente tem agora, essas opções que a gente tem. Então, vamos se dedicar a elas para tentar aprender o máximo possível. Tá bom, pessoal? Vamos lá então. Primeiro eu vou explicar para vocês aqui a questão da aula de geografia. Então, a aula de geografia é a nossa aula 7, que vai essa semana até dia 22, até amanhã. Continua no mesmo capítulo. Então, no primeiro momento, vocês vão abrir na página 202, pessoal. A página 202 é direto na atividade. Mas as respostas começam lá na página, que eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, página 202, mas as respostas começam na página 194, que é onde fala da população, que é onde a gente começa o conteúdo realmente desse capítulo. Então vai na página 194, 95, 96, nós falamos nas lives. Aqui, ó, 97, 98, 99, 200. Aí começa 201, que nós terminamos na live hoje com esse gráficozinho aqui, quem assistiu. E aí a gente começa na atividade na página 202 aqui, ó. Ok? Então a página 202 vocês vão fazer atividade da página 202, 204, 205, 206. Então é bastante atividade, pessoal. Por isso que eu falei para vocês. Mas vamos lá, vou tentar explicar uma por uma brevemente e depois as respostas vocês buscam no texto que começa ali na página 194. Muitas coisas dá para vocês responderem diretamente por aqui. Como, por exemplo, aqui, ó, começa na página, vamos ver que página que é, 202. Então, a primeira questão, não esqueçam de pôr a data do dia que vocês estiverem fazendo, é importante, para ficar registrado na apostila de vocês. Então, vocês vão observar essas 4 imagens e fazer uma relação, respondendo as perguntas. Então, pergunta A. Como você descreveria a população que mora na cidade representada nas imagens? Como será que as pessoas que moram nessas cidades, assim, com muito lixo, com poluição, com uma poluição muito grande, que fumaça, que poluição também, enchentes, alagamentos, para mim na cidade. Será que essas pessoas, como é que elas vivem? Na opinião de você, elas vivem bem, elas vivem mal? Elas poderiam mudar de vida? Por que elas não mudam? É isso que vocês vão. Aqui a resposta está assim: ó, o crescimento de forma desordenada, ou seja, de forma feita assim, sem um projeto, sem um crescimento de forma desregulada, que provoca diversos problemas ambientais. Então, por quê? Se é organizado, nós vamos fazer o sistema de esgoto primeiro, o escoamento da água, vamos preparar o terreno primeiro para depois construir as casas, é uma coisa. Agora, se você já constrói, já cresce a cidade, já constrói sem um planejamento, acontecem esses problemas. Tá bom? Tentam responder alguma coisa sobre essa explicação. Quais os problemas, aqui ó, quais os problemas os centros urbanos, ou seja, as cidades em sua maioria, enfrentam e por quê? Qual que são os problemas que tem na nossa cidade, que é uma cidade pequena? Alguns problemas, ou seja, problemas de infraestrutura, o que é isso? Buraco na rua, as ruas não estão muito, não dá tempo de cuidar na época das chuvas, ficam muito esburacadas, enfim. Outro problema, saneamento básico. A gente tem muita fossa aqui na nossa cidade, o ideal era ter o saneamento, a água que sai do nosso esgoto tratada. Enchentes a gente não tem tanto problema, quando chove muito a gente vê, principalmente ali no centro, que alaga bastante. Poluição ainda não temos esse problema, mas cidades grandes já tem, mas a gente consegue observar as chaminés da usina soltando
fumaça na atmosfera. Se tivesse várias daquelas juntas, a situação ia ser muito pior. Ok? Olhando em torno do lugar onde você mora, em torno da sua casa, é possível identificar alguns problemas destacados na página anterior, ou seja, tem algum buraco na frente da sua casa, falta saneamento básico, empoça água, não tem asfalto. Relate alguns problemas. Resposta pessoal. E por que eles acontecem, se vocês conseguirem? Por que existem esses problemas? C. Quais soluções você indicaria para resolver os problemas que você julga prioridade, os problemas importantes da cidade, que você pensa que tem? Qual que é a sua... para a gente viver melhor, ou seja, arrumar as ruas, ter um sistema de saúde que funciona para todo mundo, ou seja, várias coisas que podem melhorar para a gente viver melhor. Ok? Na sua opinião, qual que seria essas coisas, ou a solução para viver, para a gente melhorar esses problemas? Tá bom? Tentem responder. Pessoal, é bem pessoal essas perguntas, mas assim, tentem desenvolver o máximo que vocês conseguirem, aí a gente vai conversando depois. Tá? Aqui tá aqui, ó, questão 2. População de um país cresce devido a diferentes fatores. Observe o gráfico e responda. Aqui, ó, população do Brasil do ano 1901 até 2015. O crescimento de habitantes em milhões de pessoas, ou seja, o crescimento da população brasileira. Então, 17 milhões em 1901 e em 2015, 204 milhões. Nós já estamos em, acredito que 212 milhões de pessoas hoje em 2020. Então aqui, ó, você usar um pouquinho da matemática. Calcule a diferença da população brasileira em milhões de pessoas entre os anos 1901 e 2015. Então, vocês vão lá, 1901, 17 milhões. Em 2015, 204 milhões. Então, não precisam fazer a conta com o decimal, pessoal. Podem tirar. Fazem a conta o seguinte. 204 milhões menos 17 milhões. E o resultado embaixo. Como não é aula de matemática, o ideal era vocês fazerem o cálculo no papel. Mas como não é aula de matemática, vocês podem pedir auxílio da mãe, do pai, podem usar a calculadora. Mas o ideal, quem puder e conseguir fazer de forma escrita a continha, é legal para vocês treinarem a matemática. Eu vou acelerar aqui, eu não quero que vocês vejam a resposta. Quais os motivos do crescimento da população? Motivo do crescimento. Crescimento natural, ou seja, o nascimento das pessoas, e a transferência das pessoas, ou seja, imigração, as que saem, e emigração, as que vêm. Então, está falando do crescimento. O crescimento é a quantidade de nascimentos ser maior que a de mortes, e a quantidade de pessoas que entram no país ser maior do que as que saem. Esse é o motivo. Ok? Questão 3. Por que é importante o censo ou recenseamento demográfico realizado pelo IBGE? Está lá no comecinho do capítulo, que é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que a cada 10 anos vai de casa em casa, contrata milhares de pessoas, vai de casa em casa fazendo a entrevista com as famílias, perguntando quantas pessoas moram, o que elas comem, o que elas fazem, onde elas trabalham, se tem homens, mulheres, se tem idosos, para traçar um perfil da população. Para isso, para os governos poder mandar os recursos de acordo com a necessidade de cada região. Então, por isso que é feito o censo demográfico, dentre outras coisas, porque ele ajuda em informações para inúmeras atividades. Mas a principal é essa, ver o perfil da população brasileira para distribuição dos recursos ser feito de forma correta para todo o Brasil, que é gigante. Então tá, questão 4. Leia a manchete abaixo. Envelhecimento de 1.100.000 brasileiros chegam aos 60 anos a cada ano, ou seja, envelhecimento. 1,1 milhões de brasileiros chegam aos 60 anos a cada ano. Então, o que quer dizer isso aqui? Você considera que esse resultado apresenta problema ou indica melhorias à condição de vida das pessoas com 60 anos ou mais de idade? Justifique sua resposta.
É aquilo que nós falamos, pessoal, que eu falei na live, vou falar aqui de novo. A quantidade de idosos que existe no país é um indicativo para entender que o país está melhorando, sua qualidade de vida é maior, porque os idosos vivem mais. Quando os idosos vivem mais, que são uma faixa vulnerável, que eles já estão mais fracos, quer dizer que a qualidade de vida dele é boa. Então, num país muito pobre, num país onde a dificuldade é muito grande, eles têm que trabalhar até 60 anos, demoram para se aposentar, 70, eles acabam morrendo antes. Então, o indicativo de pessoas velhas no país é o indicativo que o país tem uma qualidade de vida boa ou está melhorando sua qualidade de vida. Ok? Vamos lá. Questão 5. Falei para vocês, pessoal, bastante questões, então a gente tem que se dedicar. A imagem abaixo representa um exemplo de atividade econômica informal, aquela que não tem carteira, não tem que cumprir o horário certinho, não recolhe os direitos trabalhistas. Por que muitos trabalhadores exercem esse tipo de atividade? Porque, pessoal, é a maneira que eles encontram para sobreviver. Ou seja, se nas fábricas, se nas instituições públicas, onde é os trabalhos formais, aquele certinho, com carteira, com tudo, eles não encontram emprego, eles buscam alternativas para sobreviver, ou seja, a gente tem que trabalhar de qualquer forma. Aí pode se vender milho, oferece serviço de tudo quanto é maneira. Vocês verem pessoas passando oferecendo, vendendo abacaxi na rua, vendendo ovos, enfim, são trabalhos informais. Pessoas buscam para sobreviver, todo mundo precisa trabalhar para ser uma população economicamente ativa, para ser pessoas economicamente ativas até para a própria sobrevivência deles e da própria família. Ok? Por que muitos trabalhadores exercem esse tipo? Isso que eu acabei de falar. A outra, que direitos trabalhistas esses trabalhadores deixam de ter quando desenvolvem esse tipo de atividade? A gente está falando dos direitos trabalhistas do trabalho formal, aquele registrado em carteira, certinho, cumprir horário. Quando a gente é registrado em carteira, pessoal, a gente garante alguns direitos. A gente tem garantido alguns direitos por lei. Ou seja, se a gente é mandado embora, por exemplo, de um supermercado, que a gente é contratado ali com carteira, a gente tem um chamado de seguro-desemprego, ou seja, a gente tem 3 meses que a gente fica recebendo ainda o nosso salário para ter esse tempo de 3 meses para procurar outro emprego ou para tentar desenvolver outra atividade de renda. Então, por isso que é importante, quando não tem os direitos trabalhistas, eles têm que buscar essas. É importante para garantir a segurança do trabalhador. Então, o seguro-desemprego ele fica 3 meses recebendo para ir atrás de outro emprego. Por isso que é importante. Se ele não tivesse no trabalho formal, no trabalho informal, desculpe, ele tem que amanhã ele tem que já conseguir outro emprego para garantir a comida dele do dia, enfim. Ok? Você acredita que se todos tivessem acesso igualitário à educação, ou seja, todas as crianças estudassem numa escola boa, de qualidade, os problemas do Brasil seriam menores? Se todo mundo estudasse, todo mundo, até aquele mais pobrezinho que mora naquele barraquinho de lona lá na entrada da cidade, se todos estudassem numa escola boa, de qualidade, não precisa ser na mesma escola, mas em escolas boas, com professores, com carga horária, com material bom que nem vocês têm. Você acha que depois eles iam crescer pessoas melhores e isso ia transformar o país ou o Brasil? Então eu queria que vocês falassem alguma coisa sobre isso. O estudo, a educação, o acesso ao estudo de qualidade, as pessoas se formarem, fazerem faculdade, todos. Será que melhoraria a vida no Brasil? De que forma isso poderia acontecer? Escrevam alguma coisa sobre isso. Ok? Então, pessoal, que nem eu falei para vocês, vou voltar aqui. Estou um pouquinho preocupado, ficou meio chuviscado aí, mas a gente arruma depois. Estou um pouco preocupado com vocês nessa questão de... Tem bastante atividade. Mas, assim, estou aqui para ajudar. Vocês entrem em contato comigo. Qualquer coisa a gente dá mais um prazinho para vocês fazerem. Enfim, vamos conversando. Mas eu preciso também do empenho de vocês vocês precisam receber esse conteúdo, que é um conteúdo importante
era para a gente estar conversando sobre isso em sala de aula, mas como não dá, a gente vai tentar à distância. Tá bom? Fiquem bem, qualquer coisa entre em contato comigo e a gente vai conversando. Um abração a todos, fiquem bem e fiquem em casa por enquanto.